nós vamos falar sobre um tema é, bastante interessante, né? Nós vamos estudar sobre o dinheiro e o que Jesus falou sobre o dinheiro. Nós vivemos numa época em que há uma corrida frenética por ganhar mais e mais dinheiro, né? Parece que o mundo gira em torno do dinheiro, né, que é sinônimo de poder. Só que nós podemos cair em algumas armadilhas, né? Algumas armadilhas que essa corrida né, que essa busca pode fazer com que caiamos. E hoje nós vamos abordar um pouquinho mais sobre o que Jesus falou dinheiro, né? Abra a sua Bíblia aí para quem trouxe a Bíblia e está com a Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Antes, né? Eu quero ler aqui. Antes da gente ler Mateus 23, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 6, capítulo 6, versículo 19 e versículo 20, né? Diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Né? Jesus aqui, ele tenta mudar as perspectivas do ser humano para algo que é incorruptível, né? Às vezes, como eu disse, a nossa corrida pelo dinheiro, a nossa corrida por ter posses, pode desfocar o que é mais importante na nossa vida, que são os interesses celestiais, né? Os princípios do céu, né? E, como eu disse, é uma certa armadilha, porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então, se eu busco a todo custo ganhar o dinheiro, meu coração vai estar ali. E, naturalmente, as coisas celestiais, as coisas que são do céu, a gente tende a deixar, colocar de lado. E é muito perigoso. Por que é muito perigoso? Porque isso pode comprometer a nossa salvação. Né? Não que esse texto que nós lemos aqui, Jesus está pregoando a miséria. Jesus não quer que nenhum dos seus filhos viva na miséria, né? Ele quer que todos tenham uma vida adequada, uma vida equilibrada, né? E o problema qual é o problema? É quando a gente faz a inversão de valores, né? A inversão de valores, colocando o que é transitório. Pois não, Maria. Desculpa, Valdemir, lhe atrapalhar. Não, Essa passagem está em Mateus, eu aqui falhou, aí eu não escutei direito. Em que livro está? Por favor, repita para mim. Mateus. É Mateus capítulo 6. Ah, sim, Mateus capítulo 6, só um instante, bem rapidinho. Isso, capítulo 6. Isso, versículo 19 a 20. Obrigada, Valdemir. Nada. Quando há essa inversão de valores, a gente compromete a nossa salvação. Então, Jesus não quer, como eu disse, que os seus filhos vivam na miséria, né? Que tenham uma vida adequada, uma vida equilibrada. Mas a gente não pode, de nenhuma forma, priorizar, né, o ganho de dinheiro a ponto de esquecermos o que é mais importante, né? Que é buscar os tesouros, né, celestiais, né? Lá onde as coisas são incorruptíveis, né? E etc. Agora você for ler a sua Bíblia, vai um pouquinho mais para frente,
em Mateus, versículo 23, capítulo 23, versículo 23. Eu não sei se vocês já ouviram a expressão dízimo. Quantos aqui já ouviram a expressão dízimo? Eu não sei se a gente tem. Assim, eu conheço é, o. Nossa, o Felipe, né, que está com a gente aqui, é, mais algumas outras pessoas, mas temos algumas pessoas aqui novas. Vocês sabem a expressão dízimo? Vocês já ouviram essa expressão dentro de alguma denominação? Ou mesmo ouviram algum comentário sobre isso? Valdemir, assim, o pouco que eu sei é que o dízimo é uma Uhum, contribuição que você dá à igreja, independente da sua religião, se é evangélica, a igreja do pastor, né, se é católica, enfim, é uma contribuição uhum, que você dá na igreja, um dízimo que você dá na igreja. Aí eu já ouvi falar que na Bíblia, ou eu posso estar erradíssimo, diz que tem a porcentagem. É verdade? uhum. Sim, sim, tem a porcentagem, sim. E a gente, vocês continuam vendo aí, né? Tem a porcentagem, sim, e também e a Bíblia também ensina a forma adequada de aplicação desses recursos, né? Infelizmente, hoje a gente a gente tem algumas distorções, né? Algumas religiões é, utilizam o dízimo para outros fins. E hoje nós vamos ver na Bíblia qual é o verdadeiro propósito da, da devolução dos dízimos, né? E a doação de ofertas. Vocês ainda continuam vendo o slide, né? Porque eu fiz um negócio aqui, ele sumiu, mas vocês É, continuam só, vendo? Sim, só, sim. desculpa Estamos interromper vendo. aqui. Pode falar, Felipe. O dízimo, assim, na visão que eu tenho do dízimo, é que a gente está retribuindo o que Deus faz por nós, em agradecimento, não em que dá em dízimo querendo algo em troca, sabe? E aqui ele fala que Exatamente. os doutores da lei, é, vocês pagam dízimo da hortelã, do erva doce do cominho, mas desprezam as coisas mais importantes, que é a justiça, a Uhum. misericórdia e a fidelidade. Então, não adianta você pagar o dízimo e não praticar o que importa, que é a misericórdia, a fidelidade a Deus, a justiça com o próximo. Isso é o que ele quer, que a pessoa faça. Exatamente, Felipe. Inclusive, o que você comentou aí está em Mateus 23, 23, né? Ai de vós, escribas e Isso. fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Para vocês terem uma ideia, né, os escribas e fariseus, eles eram verdadeiros dizimistas. Para vocês terem uma ideia, vamos trazer aqui para o nosso tempo atual. Se no quintal de um fariseu, de um escriba, tivesse plantado ali Denis, uma alface, oi, oi, eu não sei, né, como tem pessoas novas aqui, eu acho que seria legal você comentar, né, quem foram os fariseus, né? ah, sim, Seria sim, legal só contextualizar. tá. Os escribas e fariseus, eles eram pessoas, os verdadeiros doutores da lei. Eles eram pessoas estudadas, pessoas que se dedicavam muito ao estudo da palavra de Deus. E eles tinham algumas regras, às vezes, né? Assim, por estudar tanto a palavra de Deus, eles se tornaram algumas vezes legalistas. O que são legalistas? Eles guardavam a lei a fim de alcançar a salvação, né? Então, eles aplicavam a letra fria da lei, imaginando que aquele tipo de conduta, atitude, poderiam levá-los à salvação. Então, eles eram, como nós podemos falar assim, eles eram irrepreensíveis com as pessoas, né? O próprio exemplo que eu vou dar aqui, né? Esse texto, por exemplo, é literal esse texto. Os escribas e fariseus, se eles estivessem lá no quintal deles, um pé de alface, e esse pé de alface tivesse 10 folhas, eles tiravam uma alface, né,
representava 10% e dava como dízimo. Então, eles eram, assim, bem rígidos com essa questão. Por isso que Jesus os chamou de hipócritas. Por quê? Vocês, ok, vocês devolvem o dízimo, mas vocês esqueceram da essência. Vocês negligenciam a justiça, a misericórdia, a fé, vocês negligenciam tudo isso. Óbvio, Jesus disse: eu quero que vocês devolvam o dízimo, porque é um preceito bíblico, mas vocês fazem isso com outros fins e outros propósitos. Então, Jesus realmente deu uma sacolejada nesse povo da época, né? Nessa classe de povo. Por isso Jesus disse: olha, vocês fazem isso, mas vocês estão mentindo coisas muito mais importantes, né? Vocês estão tentando substituir uma coisa por outra. Então, esse é um contexto bem, assim, é um comentário bem rapidinho sobre os escribas e fariseus, e já também comentando o texto aqui de Mateus 23, que eu tive também a ajuda do Felipe aí, para ajudar, né, a gente a compreender. E será que a devolução do dízimo, do dízimo surgiu na época de Jesus, né? Alguém tem alguma opinião? Será que em algum momento, ou sei lá, em tempos passados, alguém já devolveu o dízimo? Valdemir, eu acho que já existia antes de Cristo, porque, como você fala aí, os escribas e os fariseus, né, eram os verdadeiros doutores das leis, e eles eram bem rígidos ao dízimo, você citou até o alface. Bom, é meu ponto de vista, certo? Como os escribas. Já existia antes de Cristo. A primeira, eu não tenho certeza que foi a primeira pessoa, mas Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Foi, acho que o primeiro. Legal, olha, o Felipe aí tá correto nos comentários. Obrigado, Felipe. O Jonas, eu acho que comentou alguma coisa, Jonas, é isso? Fica à vontade, viu? Sim, Valdemir, eu ia falar isso também, que o Felipe acabou de dizer. Eu já tinha lido em uma passagem assim, dessa forma também, que Abraão tinha pagado o dízimo a Melquisedeque. Exatamente, né? O Bruno fez o Richard Bruno, eu chamei ele de Bruno. Ele fez um comentário aqui, né? Muitas pessoas não dão o dízimo hoje por conta da nova aliança. Falam que não serve mais o dízimo. Dízimo é devolução, exatamente, Bruno. Dízimo é devolução, dízimo é honestidade, né? E honestidade no quê? No reconhecimento daquilo que não é nosso. Nós vamos dar um pouquinho mais para frente aí nos textos posteriores de que o dízimo não é nosso. Não é nosso. É sinônimo de honestidade, de evolução, né? E eu creio, Bruno, que em algum momento a gente vai estudar, sim, sobre essa nova aliança, né? Que aliança é essa? Na verdade, Bruno, só adiantando um pouquinho aqui, nova aliança não é porque a aliança antiga falhou, porque o que Deus faz não falha, somos nós que quebramos a aliança, por isso houve a necessidade de Deus ficar renovando essa aliança conosco, não porque havia algo de errado na aliança, não, nós seres humanos, né, que vivíamos no contexto da aliança, nós fizemos o favor de quebrá-la. E Deus sempre, no seu infinito amor, no sua infinita bondade, nos procura para que nós pudéssemos, né, voltar a conviver dentro daquela aliança. Jonas, algum comentário? Sim, eu estou vendo aqui, aí eu tenho essa pergunta a você, porque lá em Gênesis fala que Abel também ofertou a Deus, né, as ovelhas da sua gordura. Eu pergunto a você se isso também era uma forma de dízimo? Então, Jonas, na verdade eram ofertas, né? Eram ofertas. Por quê, Jonas? Deus pediu, tanto para Caim quanto para Abel, para eles doarem para Deus como uma forma de fidelidade, né? Não que Deus precisasse do melhor dele, mas é que Deus queria desenvolver nele o espírito de fidelidade.
e Deus pedia que eles dessem como oferta as primícias, né? As primícias, ali a gente não vê o contexto ali de dízimo, mas sim das primícias, são as primeiras coisas, né? Do que eles plantar, do que eles tinham ali, né? Só que Abel ofereceu o que Deus pediu e Caim, ele quis oferecer outras coisas, né? Por exemplo, as melhores frutas, mas na verdade Deus queria estar ensinando para eles não só a fidelidade, mas estava ensinando para eles ali o plano da redenção, né? Aquele caráter substitutivo. Deus utilizou aquela forma didática para mostrar como que os seres humanos seriam salvos, porque o pecado entrou no mundo e com a entrada do pecado, né, e com aquela entrada ali do pecado, haveria necessidade de um dia do pecado ser totalmente eliminado. Mas como? Se, por exemplo, a lei não oferecia a salvação, a lei oferecia a condenação. Eu tenho uma lei ali, ela tem as suas regras, e uma vez que eu transgrido a lei, o que me resta, conforme estudando no estudo passado, é a morte. Então teria que ter alguém irrepreensível, imaculado, que pudesse oferecer a sua vida correta e justa em nosso lugar. E essa pessoa seria unicamente Jesus Cristo através do sacrifício. Então Deus queria ensinar para eles ali, de uma forma didática, o processo da salvação. Só que Abel, de forma correta, fez o que Deus pediu, né, sacrificando ali os seus animais, as primícias. Só que Caim representa o quê? Aquelas pessoas que querem a salvação pelas obras, ou seja, elas invertem o papel. Elas, olha, eu vou trazer uma coisa diferente para você, conforme os meus esforços, e você aceita. Então o problema estava aí. Caim queria participar, vamos assim falar, bem rapidinho. Caim queria participar dessa didática oferecendo obras da sua mão, que eram as frutas. Só que Abel não, Abel, ele realmente obedeceu, ele obedeceu. E isso despertou a fúria de Caim. Tanto é que houve o primeiro homicídio na Bíblia, né? Caim foi lá, matou Abel. Só que, infelizmente, foi isso. Então, era uma forma de oferta, né? Não era prática, vamos assim, falar, um dízimo em si, tá? Só acrescentando um pouquinho, é que o que agrada a Deus é a oferta de vida, o sangue. É o que agrada a Ele. Então, a oferta de Abel foi que agradou a Caim, por isso ficou com ciúme dele e cometeu o homicídio, né? Exatamente, né? É isso aí, gente. Avançando aqui, quem tiver mais dúvidas, mais perguntas, pode aí chamar a gente, tá bom? Pode ficar à vontade. E eu agradeço pela participação, isso é muito bom, tá? Vamos lá. E qual foi o primeiro exemplo na Bíblia de alguém que devolvendo o dízimo? Aí a gente vai lá em Gênesis 14, 20, né? Gênesis 14, 20. Já está aqui. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E tudo lhe deu Abrão o dízimo, né? O que vocês comentaram, Jonas, Felipe, são corretos, sim, né? Abraão, na época, Abrão, ele sim devolveu o dízimo a Melquisedeque, mas antes disso também ele devolveu o dízimo para Deus, né? Então nós temos aí o primeiro exemplo de alguém devolvendo o dízimo, né? Devolvendo aquilo que era de Deus. E o que seria o dízimo, né? O dízimo nada mais é do que a 10ª parte. Não é a 9ª, nem a 8ª, nem a 11ª, nem a 12ª. O dízimo é exatamente a 10ª parte daquilo que a gente ganha, daquilo que Deus nos abençoa, daquilo que Deus nos dá, né? Então a gente não pode estipular assim, eu quero dar um segundo dízimo.
que dê. Pode ser de 10, 20, 30, 40, o quanto que você quiser, mas o dízimo em si, o dízimo puro, é a 10ª parte, nem mais, nem menos. O que for mais do que isso, passa a ser oferta, e nós vamos estudar de uma forma também detalhada no estudo de hoje, né? Então, o dízimo aí seria a 10ª parte. E, queridos, o povo de Israel, só para a gente trazer e remontar um pouquinho aos tempos antigos, o povo de Israel era um povo bem fiel, né? Um povo que vivia de agricultura, né? E eles dizimavam todo o cereal, tudo que eles ali plantavam e colhiam, e eles dizimavam. Aí você me pergunta, cara, mas por que dizimar? Qual que era a essência do dízimo? Gente, está quente aqui. Bom, qual que era a essência do dízimo, né? Naquela época do povo de Israel, e com base nessa dinâmica, a gente consegue entender o porquê o dízimo ele é importante para nós hoje. Por que ele é importante? Vou contar uma breve história. Gente, só um minutinho. Não sei o que aconteceu aqui em Ribeirão, mas tá um calor insuportável. Só um minutinho. Vou só pegar aqui o controle do ar, porque tá um pouco quente aqui. Um minutinho, tá? Bom, voltei. E continuando aqui a nossa projeção. Vocês conseguem ver o que está sendo projetado aí? Ainda não. Não tá aparecendo, não. Opa. E agora? Não. Tá, não está aparecendo nada ainda. Vou pôr aqui de novo. Aqui. Agora vai. Agora foi, né? Sim, agora tá aparecendo. Ótimo. E como eu disse... Coloca o ocultar ali embaixo, Denis, fazendo favor, porque atrapalha aqui as partes de baixo. Isso. Deu certo agora, né? Obrigada. E vamos lá. O contexto do que eu quero comentar aqui. Certa vez, Moisés, né, subiu ao monte para receber instruções de Deus e tudo mais, só que Moisés demorou um pouquinho lá. E o povo de Israel, as 12 tribos de Israel, se rebelou. Pediu para que Arão fizesse um bezerro de ouro, porque eles falaram, olha, esse Moisés que subiu para lá, não vai voltar mais, o cara está demorando, ele não vai voltar, então a gente precisa de um Deus aqui para que ele nos guie, para que nós possamos adorar. E Arão, né, sentindo-se pressionado, fez ali um bezerro de ouro. 11 tribos de Israel adoraram aquele bezerro de ouro, exceto uma, que é a tribo de Levi. Eles se mantiveram fiéis em meio àquela rebelião do povo de Deus. E por conta disso, dessa fidelidade, Deus encarregou, né, a tribo de Levi para que eles pudessem cuidar do tabernáculo. Né? Eles montavam o tabernáculo, que era uma forma deles realizarem todos os rituais, né, de adoração e etc. E o único povo que não se corrompeu, a única tribo, né, que não se corrompeu foi a tribo de Levi.
E Deus separou a tribo de Levi para que eles pudessem cuidar do tabernáculo e de toda a questão espiritual. E eles não deviam fazer nada, eles não saíam para a guerra, eles não faziam absolutamente nada. O tempo integral deles era gasto com o tabernáculo. E se eles não tinham outros meios de renda, eles teriam que ser mantidos. Os dízimos, né, que eram devolvidos, parte era para quê? Para que mantivesse o povo de Levi, né, a tribo dos levitas, que eram muitos, né, assim, não tão expressiva contra as demais, né, mas eles precisavam ali, de uma certa forma, serem sustentados. E por essa história, a gente consegue entender que o dízimo, ele tem um fim específico. Ele tem um fim específico, que nós vamos ver rapidinho lá para frente, né? Como eu disse, como o dízimo era usado em Israel, né? Número 18 e 21. Os filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam o serviço da tenda da congregação. Então, assim, o dízimo, ele tem uma finalidade específica, é para a pregação do evangelho, né? Porque os levitas, eles cuidavam, naquela época, né? Eles cuidavam de toda a parte espiritual do povo de Israel. Então, o dízimo, ele não pode, nós vamos vir aí um pouco mais para frente, ele não pode ser utilizado para outra finalidade. Eu posso, ao invés de eu doar o dízimo para a igreja, né, eu posso procurar pobres e doar. Não pode. Temos outras situações específicas, mas o dízimo é única e exclusivamente para a pregação do evangelho. Bem disse Paulo também em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 9, de 13 a 14, né? Paulo ali, ele reafirma esse tipo de pensamento, né? 1 Coríntios 9, 13 diz o seguinte: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Paulo reafirma esse conceito, né? Como eu disse, os levitas, eles eram responsáveis pelos serviços religiosos no templo. Então, única e exclusivamente, dízimo é para a pregação do evangelho. A gente não pode, de nenhuma forma, utilizar o dízimo para outra finalidade. Eu vou trazer alguns dados aqui interessantes para vocês. Deixa eu só me adiantar aqui no slide rapidinho, para que vocês entendam um pouquinho aqui. Epa, não consegui trazer aqui, tá? Certo. E só para vocês terem uma ideia, né? Acho que muitos aqui sabem, né? Já foi questionado no nosso grupo, qual era a nossa religião, né? A gente deixou claro aqui que nós somos adventistas do sétimo dia, né? E para vocês terem uma ideia quão sério é essa questão do dízimo, a nossa igreja, ela sim recebe dízimos, né? E de acordo com aquilo que é estabelecido na Bíblia. Por quê? A nossa igreja é uma igreja totalmente, assim, vamos assim falar, independente, não está ligada a nenhum poder político, né? Não tem nenhuma, vamos assim falar, nenhuma ligação com grandes marcas, né? E todo o dízimo que é arrecadado na nossa igreja, ele é aplicado única e exclusivamente para o avanço da obra, para o avanço da pregação do evangelho por todo mundo.
Eu não sei, eu vou continuar aqui, eu não sei se vocês sabem, eu trouxe aqui só para que vocês tomem nota, né? Por exemplo, os dízimos arrecadados em todas as igrejas são divididos da seguinte forma: hoje nós fazemos parte da divisão sul-americana, né? Então, dos dízimos, 9% fica aqui na nossa divisão, né? 9% fica para a União Central, de 71% fica para o nosso campo local, né? Que seriam como se fossem distritos, né? Hoje, por exemplo, quem está aqui em Ribeirão Preto, nós fazemos parte da Associação Paulista Oeste, né? Que é aqui bem no... que abrange parte do interior de São Paulo, o oeste aqui de São Paulo, né? 1%, 1,5% é dedicado para a formação de nossos pastores no ensino superior. A faculdade adventista ela é mantida com os dízimos. 4% é para a capelania, 2,5% é destinado para o programa Novo Tempo, né? A rede Novo Tempo de comunicação, que nós temos rádio, televisão, internet. 1% é dedicado para a comportagem e 2% vai para a sede mundial para quê? Para a pregação única e exclusivamente do evangelho. Mais nada, né? E temos também as ofertas. Essas ofertas, nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, elas são voluntárias e você as doa conforme a sua vontade, conforme o seu interesse, a sua disponibilidade. E 60% dessas ofertas, elas ficam na igreja local. Por exemplo, a gente tem zeladoria, a gente paga água, luz, às vezes aluguel. Temos também o pagamento de impostos, porque quem cuida das nossas igrejas, eles são devidamente registrados, né, no regime seletista. Nós recolhemos os impostos, e 40% vai 20% vai para a sede mundial, que hoje é localizada lá nos Estados Unidos, né, 20%, e outros 20% das ofertas fica também aqui na nossa divisão sul-americana. Então, assim, é uma coisa estritamente organizada, né? Nós somos auditados, nós temos auditorias internas, né? O que são auditorias internas? São auditorias independentes, né? Não é uma auditoria de dentro da igreja, é uma auditoria de pessoas fora, né, que não tem nenhuma ligação com a nossa instituição, que eles fazem, eles auditam as nossas contas, né. Nós temos contabilidade geral e local, temos transparência, aqueles que devolvem os dízimos, as ofertas recebem todos os informativos, né, de quanto ele doou, o período, e em que foi empregado, né, as ofertas. E é isso, gente. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui como exemplo, né? Nesse trimestre, a gente está fazendo um projeto lá na divisão interamericana, né? Temos alguns países ali da divisão interamericana, abrangendo aproximadamente 300 milhões de pessoas. 300, né? E por exemplo, quais são os projetos, né? Ou o projeto? Abrir 13 centros de influência para uma vida melhor. 13 centros de influência para a gente servir a comunidade. Aqui eu não estou falando da comunidade cristã, da comunidade adventista. Eu estou falando da comunidade no contexto geral. E esses centros serão abertos em universidades daqueles países, né? Nós temos ali 13 universidades, né, em que a gente pretende abrir centros de influência para uma vida melhor, né, ter uma vida saudável, uma vida espiritual melhor, e etc. Só para vocês terem noção da seriedade como a nossa igreja trata essa questão de dízimos e ofertas, tá? Continuando aqui nosso estudo, além do dízimo, o que mais devemos trazer ao Senhor? Né? Eu acho que eu já falei um pouquinho aqui, né? Foi sobre as ofertas. Diz assim, Salmo 96:8, tributai ao Senhor, glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, né? Deus também pede para que nós ofertemos,
Ofertemos de coração, né, de bom grado. E essas ofertas, como eu disse, elas são voluntárias, pode ser o que você tem em seu coração e de acordo com as suas possibilidades, né? E tem um texto aqui que é um texto é, bastante chocante, que fala assim, né? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Assim, é um texto bastante forte, né? Por que é um texto bastante forte? Porque aquele que não dizima e não oferta, ele está roubando a Deus. Ele está roubando a Deus. O dízimo, ele é do Senhor. E a partir do momento que a gente recebe as nossas entradas, né, os nossos ganhos, e nós não dizimamos, estamos roubando a Deus, porque foi Deus que nos deu aquilo, né? E assim, realmente é um texto bastante forte, né? E o que acontece quando a gente rouba a Deus? Não há prosperidade. Não há prosperidade. Deus não abençoa, não adianta. Não adianta. E também devemos evitar o outro extremo, que é o dizimar para barganhar com Deus. Infelizmente, a gente tem alguns ensinamentos aí, talvez a mais conhecida é a teoria ou teologia da prosperidade. Quanto mais eu dou, mais bens eu tenho. É um extremo bastante arriscado, né? Bastante perigoso, porque com Deus não se barganha. Não posso condicionar a devolução dos meus dízimos e a doação das ofertas a receber algo em troca. Simplesmente eu só estou devolvendo para Deus aquilo que é dele. Deus nos deu saúde para trabalhar, né, etc. Se nós não tivéssemos isso, a saúde perfeita, como que nós trabalharíamos? Então Deus só pede 10%. Só isso. E os outros, então tá bom, já que Deus pede 10%, os outros 90% eu posso fazer o que eu quiser? Não, não é assim também. A vida cristã tem que ser uma vida de equilíbrio. Não é que me sobraram 90%, eu faço o que eu quero. A gente deve, com o restante, 90%, né, ter uma vida de equilíbrio. Ajudar a minha família no sustento, né, prover a segurança, o alimento. E depois que a gente faz tudo isso, e se tivermos ainda condições, ajudar aquelas pessoas mais necessitadas, amigos, parentes e etc. Então a gente tem que ter um certo equilíbrio com essas coisas, né? Quanto mais partilhamos, mais Deus nos dá. Esse é o detalhe, né? E as ofertas, né, como dito, elas expressam nossa gratidão por tudo que Deus nos dá, né? Para Jesus, qual é a essência da verdadeira oferta? O que Jesus disse sobre a verdadeira oferta, a essência? O que está por trás de tudo isso? Lucas 21, 1 e 2 diz o seguinte: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Né? Gasofilácio, imagine aí um baú, tá? Só para vocês entenderem, quem não conhece esse termo aí. Imagine um baú, eu coloco coisas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, né? E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Essa, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía,
todo o seu sustento. Essa é a história da viúva, né, que ofertou tudo que ela tinha, mas foi uma oferta de gratidão, né? Uma oferta sincera, uma oferta de sacrifício. Uma coisa, um exemplo, vamos imaginar aqui que você ganha aí 10 mil reais por mês. Aí você quer ofertar 1.000 reais. Ah, mil não, 500 reais, né? Assim, frente ao que você ganha, né, não é uma coisa assim, vamos assim falar, nossa, vai me faltar, vai me deixar na pobreza. Agora, uma coisa é você ofertar uma pessoa que ganha 1.000 reais, 600 reais, ofertar 500 reais. Olha a diferença, né? E essa viúva, ela deu tudo que ela tinha, mas foi uma oferta de sacrifício. Uma oferta de sacrifício, aquilo agradou a Deus, enquanto os outros estavam ofertando o que lhe sobrava. Ah, sobrou aqui, sobrou ali, toma, não tem problema não. Enquanto a viúva, ela ofertou verdadeiramente de coração, né? Uma oferta de sacrifício. Que sentimento devemos ter ao entregar os dízimos e ofertas, né? Será que, nossa, mais uma vez, dando dinheiro, nossa, tá aqui, porque lá, toma. Eu acredito que não deve ser esse sentimento, né, de murmúria, porque Paulo disse em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, amigos, essa é a verdadeira essência. Dar com alegria, gratidão, reconhecimento de todas as bênçãos que Deus tem provido para a sua família, para você. Devemos dar e doar com alegria. Esse é o verdadeiro reconhecimento, não como uma obrigação, como um dever, né? Antes da gente finalizar o estudo, eu vou projetar aqui um vídeo, tá? Vai ser projetado um vídeo e vocês prestem vocês prestem atenção na música que vai ser projetada. Só um minutinho aqui. Vocês estão vendo ainda, né? O slide correto? Correto, estamos vendo, Valdemir. Beleza. Agora vai ser com áudio, não vai ser igual aquele nosso o primeiro vídeo lá. Tá sem áudio, Denis. Não tá saindo áudio. Tá sem áudio. Ai, gente, calma só um minutinho. É que eu vou resolver isso agora. Vai ser rápido. E também não está projetando, né? A gente tá vendo sua tela no PowerPoint. Não, é isso. Está projetando, não? Tá sim. Tá sim. Certo. Vamos lá. Se tiver sem áudio, não, vocês me informem aí, porque
Ainda tá sem áudio, Denis. Ah, tá. Então, gente, ó, vamos Manda o link fazer depois no assim. grupo. Não, deixa isso quieto. Eu mando lá no nosso grupo depois esse vídeo, né? Não sei o porquê tá sem o áudio. Bom, para finalizar, a gente tem uma decisão a ser tomada, né? Tá projetando, né? Isso, coloque em tela inteira, por favor. Aí, deu certo. Assim, né? Então a gente. Deixa eu já pular pro último slide aqui. E aqui. Agora sim, né? Perfeito. Tudo ok agora, né? Isso. E a nossa decisão tem que ser a seguinte, né? Aceitar os dízimos e as ofertas, né? Como parte do plano divino para a manutenção da sua obra e decido, de hoje em diante, devolver de forma sistemática meus dízimos e minhas ofertas, tá? Esse é o nosso principal desejo nesta manhã. Alguém ficou com alguma dúvida sobre o estudo de hoje? Tem algum comentário? Algo nesse gênero? A Maria tinha perguntado, né, Maria, qual passagem que estava, né, a questão da porcentagem. Onde está escrito que é 10%, né? Maria, aí vamos ter que voltar aos originais bíblicos, né? A palavra dízimo, agora realmente me fugiu da memória qual é o termo correto, o termo original. Mas a palavra dízimo no original já fala 10%. Eu procuro e te mando no grupo lá, mas a palavra dízimo já no original já fala algo que é 10%, tá bom? Certo. Gente, então vamos fazer aqui o sorteio da nossa Bíblia.